pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Eli Crochê Artesanato e hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho de barradinho em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 98, ele ficou muito bonito. Eu fiz ele, pessoal, na cor amarelo. Vou apresentar para vocês. O modelinho que nós vamos aprender hoje será este. Modelinho bem fácil, rápido aí de ser confeccionado, ok? E agora eu vou passar algumas informações do barrado para vocês. Então, pessoal, de antemão, meu pano aqui é de 45 por 70, a medida dele. E aqui, pessoal, eu fiquei com um total de 8 motivos, tá? Essa parte circular aqui eu conto como motivo, então eu fiquei com um total de 8. E o total aqui de carreiras, eu fiquei com 11 carreiras, tá? E para fazer esse lindo barrado aqui, o múltiplo dele é de 8. Então, você vai caseando de 8 em 8, até chegar no final do seu pano de prato. Aqui eu caseei pelo lado direito do pano, meu caseado é separado por duas correntes, então eu já fui caseando e contando. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então de 8 em 8 eu fui fazendo o meu caseado para também as extremidades ficarem iguais, né? A gente passando o múltiplo, você já sabe que o início e o final do nosso trabalho, ela fica igual pela distribuição aí depois dos pontos. Então, pessoal, eu gastei aqui um total de 8 vezes 8 caseados, que multiplicando dá 64 caseados para um pano de 45 por 70 na medida. Mas isso independente, você consegue fazer em qualquer pano de prato, tá? Seja ele maior ou menor aí a medida dele. Aqui eu vou tirar a medida aqui da largura, né, do nosso barradinho aqui, e ele ficou aqui com uma média de 8 centímetros, tá? No fio de Tex 151, 100% algodão, que é essa linha que eu utilizei. Se for num fio de Tex maior, ele vai ficar mais alto aqui, tá? Vai ficar mais largo. E aproveitando para passar a lista de material, eu utilizo aqui um fio de Tex 151 100% algodão, uma agulha de 1,25 milímetros e uma tesourinha aqui para nós cortarmos os fios, certo? Pessoal, se você já gostou da proposta de aula, já se inscreva no canal, deixa seu like, seu joinha, compartilhe os vídeos para outras pessoas aí alcançarem ao canal Eli Crochê Artesanato. E também o YouTube entende que vocês estão gostando muito do conteúdo do canal Eli Crochê Artesanato. Então, assim, outras pessoas também têm a oportunidade de conhecer, de aprender e de fazer também esses barrados para poder até servir de uma fonte de renda aí para vocês. E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo de todas as novidades que eu trago aqui para o canal Eli Crochê Artesanato. E me curtam lá também, pessoal, na comunidade, lá no canal Eli Crochê Artesanato, ok? Então, eu vou organizar aqui o meu cantinho para a gente dar início a mais este lindo barrado em crochê para panos de prato. Ele ficou muito bonito. Iniciando o nosso trabalho pelo lado direito do pano, aqui o meu caseado é separado de duas correntinhas. Vamos, pessoal, subir aqui 3 correntes e vamos colocar aqui dentro do primeiro caseado 2 pontos altos e um ponto alto aqui na base. Então, nós ficamos assim com 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes e vamos fazer um quadrado vazio. Assim. Agora, vamos preencher outro quadradinho.
com 4 pontos altos, sendo um na base, 2 dentro do caseado e o outro na base. Vamos fazer 2 correntes. Vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntes e mais outro quadrado vazio. Agora, vamos preencher aqui um caseado de base com 2 pontos altos e mais um aqui na base. Ok? Então, ficamos assim por enquanto com o nosso motivo. Agora, nós vamos fazer um quadrado vazio, 2 correntinhas de separação. Agora, pessoal, vamos preencher mais 2 caseados de base. Então, aqui, ó, eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos distribuídos aqui em 2 caseados. Então, pessoal, a partir daqui, nós vamos repetir todos esses pontos novamente, tá? Porque aqui vai ser a divisão do motivo. Então, a partir daqui, nós vamos fazer um quadradinho vazio. Este primeiro ponto aqui é borda, a gente não vai repetir ele, a gente vai começar a repetir a partir do quadradinho vazio aqui. Então, eu vou fazer mais uma vez para vocês não se confundirem, tá? Então, aqui, ó, eu fiz um quadrado vazio, agora eu tenho que fazer um quadradinho cheio. Depois que eu fiz o quadradinho cheio, eu faço 2 quadrados vazios, cada um separado de 2 correntinhas. Depois que eu fiz os 2 quadradinhos aqui, a repetição, eu faço este quadradinho cheio. Fiz aqui o quadradinho cheio, agora eu repito este quadradinho vazio. E depois do quadradinho vazio aqui que nós fizemos, a gente repete os 7 pontos altos. No caso aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, pessoal, a partir daqui já é repetição, tá? Então, a partir daqui, ó, para vocês não se confundirem, começa a copiar a partir daqui, ó, que já tem os 7 pontos altos. Aqui é o canto, né? Que aqui seria metade aqui destes 7 pontos altos. Então, você começa a repetir a partir daqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês não se perderem na distribuição dos pontos, certo? Então, ó, depois dos 7 pontos altos que nós fizemos aqui, você vai repetir um quadrado vazio, um quadrado cheio, 2 quadrados vazio, um cheio, um vazio, e depois repete aqui na frente os 7 pontos altos. Eu vou fazer o meu e daqui a pouquinho eu mostro para vocês, mas a sequência será esta. Lembrando que lá no final, a gente vai ter que terminar igual aqui o comecinho, certo? Depois que você fez ali, antes de terminar aqui, ó, por exemplo, os últimos 7 pontos altos, né? Que aí seria este último pontinho aqui, que é este aqui. Aí, você tem que colocar 4 pontos altos, um quadradinho vazio e 4 pontos altos. Mas eu vou mostrar para vocês e já volto para a gente conferir como que ficou. Então, pessoal, eu terminei a primeira carreira e vou explicar para vocês, tá? Então, aqui é o nosso pontinho de borda. Isso aqui é como se fosse metade deste ponto aqui. Então, ó, esse é o ponto de borda e eu tenho, ó, um quadrado vazio, um cheio, 2 quadrados vazio, um cheio e um quadrado vazio. Aí, aqui é a divisão deste motivo para este.
Aqui eu coloco 7 pontos autodistribuídos em 2 caseados. Então, aqui, ó, a sequência, quadrado vazio, cheio, 2 vazio, 1 cheio, 1 vazio. Aqui a sequência dos 7 pontos alto. Aqui, ó, 1 vazio, 1 cheio, 2 vazio, 1 cheio e 1 vazio. Aqui 7 pontos alto. Estou mostrando a sequência para vocês verem como que ficou, tá, pessoal? Então, aqui, ó, um quadrado vazio, um cheio, 2 vazio, um cheio e 1 vazio. 7 pontos alto. Aqui eu tenho um quadrado vazio, um cheio, 2 vazio, um cheio e 1 vazio. Aqui os 7 pontos alto. Um quadrado vazio, um cheio, 2 vazio, um cheio e 1 vazio. Aqui eu tenho os 7 pontos altos, que é a divisão deste motivo para este aqui. Então, aqui eu tenho um quadrado vazio, um cheio, 2 vazios, um cheio e 1 vazio. Aqui é a divisão de 7 pontos alto. E aqui é meu final. O final aqui é a mesma coisa do início, ó. Eu fiquei com um quadrado vazio, um cheio, 2 quadradinhos vazio, um cheio, um vazio, e este aqui é o ponto de borda, como se fosse aqui metade desses pontos de divisão do trabalho. Então, a gente encerra o finalzinho desta maneira, certo? Para a segunda carreira, pessoal, nós vamos subir 3 correntes, vamos virar o pano e vamos fazer aqui mais 3 pontos alto para fechar aqui, né, os 4 pontos aqui alto, que é o quadradinho cheio, que a gente pode dizer. E aqui nós vamos repetir 2 correntes, faz aqui um quadrado vazio, preenche todos os pontos de base aqui, que me dá um total de 4. Duas correntes, faço aqui um ponto alto, 2 correntes, mais outro ponto alto, que a gente fechou 2 quadrados vazio. E aqui, pessoal, a segunda carreira, nós vamos repetir tudo o que se pede da carreira anterior, ó. Eu fiz os 4 pontos, fiz 2 correntes, ponto alto. Aqui a gente vai colocar mais 6 pontos alto. Tem 3, 4, 5, 6 e 7. 2 correntes, e aqui já é uma repetição, né, do que a gente tá fazendo. Aqui, tudo que se pede aqui, a gente vai repetir. Não vai mudar nada. Aqui já estou em 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto. Aqui eu faço mais 3 pontos alto. 2 correntes, aqui a gente repete os 7 pontos alto, que é a divisão de um motivo para o outro. Certo, pessoal? Então, enquanto vocês vão fazendo o trabalhinho aí, aproveita, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe bastante os vídeos para outras pessoas chegarem aí no canal Eli Crochê Artesanato, e também o YouTube, ele entende que vocês estão gostando do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E me sigam lá no Instagram, tá, pessoal? Eliane Prado 03. Lá eu posto todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. E me sigam lá na comunidade também do canal, que lá eu posto também fotos de tudo que eu estou trazendo de novo aí para o canal. Então, aqui, pessoal, nós vamos seguir fazendo toda a repetição que se pede da primeira carreira, ó. Tá vendo que ficou igualzinho a primeira carreira? Nós vamos fazer na segunda. Eu vou terminar o meu e daqui a pouquinho eu já volto. Bom, pessoal, então eu voltei aqui com
o nosso barrado, só que eu dei uma adiantada nas carreiras e vou explicar para vocês. Então, lá na primeira carreira, nós começamos aqui pelo lado direito do pano, fazendo essa sequência de pontos que eu já expliquei no bloco anterior. Então, nós trabalhamos aqui pelo lado direito do pano, depois nós viramos o pano para começarmos a segunda carreira, repetindo todos os pontos que se pediam da carreira anterior. E as demais carreiras aqui, pessoal, não vai ser diferente, tá? Então, aqui eu cheguei no final aqui da segunda carreira, subi 3 correntinhas, virei o pano e continuei aqui a fazer o meu trabalho. Eu coloquei mais 3 pontos altos, 2 correntes, ponto alto, completei aqui com mais 3 pontos altos para fechar tipo um quadrado cheio. E assim eu fui repetindo todas as carreiras igualzinho a primeira a segunda. Então, aqui eu aumentei mais, no caso, a terceira carreira. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a 7ª carreira terminou aqui do lado direito do pano, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que fazer, no total, aí, 7 carreiras, repetindo todos os pontos, ó. Ponto alto sobre ponto alto, onde tem o quadradinho vazio, separar com 2 correntes, fechar com ponto alto e fazer a repetição do trabalho. Se você tem dúvida de começar o trabalho, volta lá no início da segunda parte da explicação do barrado, que eu mostro como é que faz a vira das 3 correntes e completa com mais 3 pontos altos. Mas a princípio, pessoal, eu não gravei as demais carreiras por motivo de ser repetição. Então, aqui eu fiz total de 7 carreiras, finalizei aqui pelo lado direito do pano, porque a primeira carreira nós começamos do lado direito, a segunda avesso, a terceira carreira direito, quarta carreira avesso, quinta carreira direito, sexta carreira avesso e a 7ª carreira aqui do lado direito do pano, ok? Então, a partir daqui agora, nós já vamos para a 8ª carreira. Então, vocês vão fazer o de vocês dão uma pausa no vídeo e vão terminar de fazer as demais carreiras que estão faltando. Aqui, então, nós vamos dar continuidade para a 8ª carreira. Então, aqui, eu finalizei o meu trabalho com 4 pontos altos. Pessoal, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu pano e nós vamos trabalhar pontos baixos agora, ok? Então, aqui, ó, no primeiro ponto de base, deixa eu ver. Aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu laço o meu fio e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, eu já fiz aqui, ó, o 4º ponto baixo, ok? E onde eu tenho a correntinha aqui, né, as 2 correntinhas, vou fazer também 2 pontos baixos. Aqui, ó, já é o outro ponto de base, né, o ponto alto, perdão, e a gente vai fazendo ponto baixo. Então, eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aqui, ó, onde tem esses 2 quadradinhos vazios, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas e vou vir para cá, ó, e vou repetir ponto baixo sobre ponto baixo, sobre ponto alto, perdão. Então, aqui, ó, já fiz 3, 4, aqui dentro vão ser 2 pontos baixos, 6, né? 7, 8,
9, aqui, ó, a gente vai continuar fazendo 10, 11, 12, 13. Vamos só conferir se eu contei certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, isso. Então, nós vamos ficar assim, ó, nesta sequência. Aí, aqui, nós vamos continuar fazendo ponto baixo, ó. Onde tem correntinha aqui de separação, que são dois pontos baixos. E aonde tem ponto alto, você vai colocar um ponto baixo para cada ponto de base. Até chegar novamente nesses 2 quadradinhos vazios juntos aqui. Então, aqui, ó, nós vamos fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas aqui, ó. No primeiro ponto de base, eu já faço um ponto baixo, 2, 3, 4. Então, não tem necessidade de contar, tá, pessoal? É um ponto baixo para cada ponto de base alto. 2 aqui, ó, sempre quando tiver a correntinha de separação, que são 2 correntes. E aqui nós vamos colocando ponto baixo sobre ponto alto de base, né? Até chegar lá no outro grupinho de 2 quadradinhos vazio, ó. Então, aqui a gente vai colocando ponto baixo. Vai colocando ponto baixo. E aqui nós chegamos no grupinho novamente, ó. Fiz o ponto baixo, já faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E prendo aqui com ponto baixo. Certo, pessoal? Então, nós vamos fazer isso até o final do trabalho, tá? Não tem erro de colocar os pontos baixos, porque os pontos de base estão bem visíveis. Então, nós vamos fazendo assim por toda a carreira. Daqui a pouquinho eu volto e mostro como ficou. Bom, pessoal, então aqui eu terminei de fazer os pontos baixos e as argolas. Então, o meu trabalho ficou assim, ó. Para a próxima carreira, nós vamos fazer aqui, ó. Eu terminei com um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. No mesmo lugar aqui, ó, do ponto baixo, eu vou fazer outro ponto baixo. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ó. E mais um aqui, 7. Então, eu repeti os pontos baixos de base, eu fiquei com 7. Eu fui seguindo aqui os pontos que eu já tinha, mais os 2 aqui dentro do quadradinho e mais este aqui da base. Então, pessoal, quando você fez aqui o 7º ponto baixo, você vai laçar o seu fio e aqui, ó, dentro desta argola, você vai fazer 21 pontos alto. Então, aqui, ó, é o primeiro. Então, aqui vamos fazer 21 pontos alto aqui dentro. Eu vou fazer o meu aqui. Aqui eu cheguei no meu 21º ponto alto, então aqui dentro eu fiquei com 21 pontos alto. Não se preocupe que ele ficou assim todo torcido. Então, ó, eu fiquei com 21 pontos alto aqui dentro desta argola. Agora, pessoal, ó, nós vamos aqui, ó, contar 1, 2, 3, aqui, ó, no 4º ponto de base aqui, ó, que eu já tenho um ponto baixo aqui, eu faço outro ponto baixo, ó.
Então, aqui nós contamos 1, 2, 3, aqui no quarto ponto baixo que a gente já tinha feito, eu coloquei outro ponto baixo. Então, aqui a gente vai colocar, ó, aqui neste espaço, vou colocar mais um, aqui no caso já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e aqui, ó, 13. Que aí eu tenho que terminar bem aqui neste ponto aqui de base, no ponto baixo. E aqui é repetição já, pessoal, ó, a gente vai fazer novamente os 21 pontos alto. Vai apertando um pouquinho os pontos e vai colocando, tem que caber 21 pontos alto aqui. Número 20 e número 21. Então, eu coloquei aqui de novo 21 pontos alto. Agora, mais uma vez, eu vou colocar aqui os pontos baixos para vocês não ficarem com dúvida. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro ponto baixo, o segundo, o terceiro, o quarto aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui eu já fiz um ponto baixo, aqui 2, aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, pessoal, ó, entre um motivo até a gente chegar no outro aqui, eu tenho que ter 13 pontos baixos, tá? Ó, aqui teve 13, aqui teve 13, só o cantinho aqui que deu, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Que lá no finalzinho também tem que ter a mesma quantidade de 7 pontos baixos. Então, aqui sempre vai ser 13 pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os 13 pontos baixos, eu começo a colocar novamente 21 pontos alto, certo? Então, pessoal, eu vou terminar o meu aqui, chegando lá no final eu volto para colocar os pontos baixos junto com vocês. E se ficou alguma dúvida, volta a explicação novamente nesta parte de colocação dos 21 pontos alto, mais os 13 pontos baixo, para você não ficar com dúvida, tá bom? Então, eu vou continuar a fazer o meu aqui. Não se preocupe que ele tá ficando meio assim, porque aqui nós vamos trabalhando os pontos aqui para trás depois, que o nosso barrado aqui, ele vai ter mais algumas carreiras, que no final ele vai dar aqui, ó, mais ou menos, tá? A ideia do barrado. Então, pessoal, vão fazendo de vocês agora, da maneira que eu expliquei essa carreira, que eu vou continuar fazendo o meu, e daqui a pouquinho eu volto para a gente poder continuar o nosso barrado. Bom, pessoal, então aqui eu terminei de fazer os 21 pontos, né, e os 13 pontos baixo, aqui entre um motivo e outro. Pessoal, não se preocupe, ó, que ele tá fazendo essas ondinhas assim, dá a impressão que tá sobrando ponto, mas é que a gente ainda vai trabalhar aqui, ponto, aqui, então ele vai se ajeitar depois, certo? Então, ó, nós terminamos aqui fazendo os 21 pontos alto na argolinha, depois trabalhamos 13 pontos baixo, 21 pontos alto aqui, o cantinho que eu falei que ia terminar com vocês. Então, aqui, ó, a gente já fez os 21 pontos alto, aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, aqui, ó, no quarto ponto de base, eu coloco um ponto alto, aqui o segundo, terceiro, quarto, quinto,
o sexto aqui, ó, e o último aqui, que é o 7º ponto baixo aqui. Só pegar aqui, ó, as 2 alcinhas e fazer aqui, ó, o 7º ponto baixo. Faz uma corrente, vira o trabalho. E aqui nós vamos caminhar, ó, no mesmo lugar aqui que a gente terminou o ponto baixo de base, a gente introduz nele e faz, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o 4º ponto baixo, ó, ok? Fazemos uma correntinha e aqui, pessoal, ó, nós vamos, ó, pular o primeiro ponto de base, que é esse aqui, e vamos fazer um ponto alto aqui, ó, no próximo ponto de base. Assim, ó. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e vamos pular, ó, 1, 2, no terceiro ponto aqui de base, a gente coloca um ponto alto. Faz 2 correntes, pula 1, 2, aqui no próximo ponto de base, a gente coloca um ponto alto, 2 correntes, a gente pula 1, 2, no terceiro ponto de base, colocamos um ponto alto, 2 correntes, a gente conta 1, 2 no terceiro ponto de base, colocamos um ponto alto, 2 correntes, contamos 1, 2 no terceiro, coloca um ponto alto, 2 correntes, e aqui nós vamos contar 1, 2, no terceiro aqui, ó, ponto de base, a gente coloca um ponto alto. Uma corrente, então, nós ficamos assim, ó, com o nosso trabalho, distribuindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos alto. Aqui, ó, no começo e no final aqui, uma correntinha e os demais espaços aqui, 2 correntinhas cada um. Então, pessoal, aqui, ó, fizemos uma corrente e aqui a gente vai contar, ó, 1, 2, 3, no 4º ponto de base aqui, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Então, ele tá ficando assim. Aqui nós vamos trabalhar agora, ó, o segundo ponto baixo, o terceiro, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º ponto baixo. Fazemos aqui uma corrente, aí aqui de novo, ó, a gente pula esse primeiro ponto e faz aqui no segundo ponto de base um ponto alto, 2 correntes. Aí aqui vocês vão prestando atenção, a cada 2 você pula, no terceiro você põe um ponto alto. 2 correntes, qualquer coisa você estica para ver, ó, 1, 2 aqui, ó, no terceiro ponto de base, faz um ponto alto. 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto. E assim nós vamos, ó, 2 correntes, pula 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, como tá o ponto muito juntinho, você abre qualquer coisa aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, um ponto alto, 2 correntes, e aqui, ó, 1, 2, no terceiro ponto de base, pessoal, e tá dando aqui, ó, e tem mais um aqui ainda. Aí, a gente só faz um ponto alto aqui, uma corrente, e a gente conta 1, 2, 3, no 4º aqui, ponto baixo, a gente prende um ponto baixo, aí faz 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Então, ele tá ficando assim, ó, tá? Não se preocupe que aqui depois ele vai se ajeitar, ó, tá vendo como ele já tá sentando? Aqui ele tá com curvado, mas aqui ele já vai pegando uma forma, tá? Então, pessoal, a sequência será esta, tá? Ó, fizemos aqui 7 pontos baixo, laço fio,
O primeiro aqui, a gente não faz o ponto alto, a gente vem pro segundo, faz um ponto alto, 2 correntes, pula 1, 2 no terceiro ponto de base, ponto alto, 2 correntes, pula 2 no terceiro, põe aqui um ponto alto, 2 correntes, pula 1, 2 no terceiro ponto de base, ponto alto, 2 correntes, tá? Se tiver dúvida, estica assim para você ver onde é que tá o ponto, aqui é o terceiro de base, 2 correntes, pula 1, 2 no terceiro aqui ponto de base, eu faço aqui um ponto alto, aqui 2 correntes, e aqui vai ser o meu último ponto, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, aí eu preciso do terceiro aqui, para eu poder fechar um ponto alto. Eu acho que deu para vocês observarem, né? E aqui eu faço uma corrente, aí eu conto, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui eu vou colocar aqueles 7 pontos altos, certo, pessoal? Então, vão fazendo de vocês da maneira que eu acabei de explicar, que daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar. O finalzinho lá eu faço novamente com vocês. E se ficou dúvida, volta um pouquinho na explicação, para vocês observarem direitinho onde é que eu estou colocando os pontos. Então, pessoal, aqui eu terminei de fazer a carreira, igual eu expliquei no bloco anterior. Terminei aqui, fazendo os 7 pontos baixos. Aqui uma correntinha de separação, e aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos separados aqui de 2 correntinhas cada um. E pra gente finalizar junto aqui, vamos fazer uma corrente, uma correntinha, e vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto ponto aqui de base, que é um ponto baixo, a gente vai fazer um ponto baixo, 2, 3 e 4. Fizemos aqui, então, os 4 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha, vira o trabalho, e aqui, pessoal, nós vamos fazer uma laçada aqui na agulha, e aqui dentro, ó, do primeiro espaço, vamos colocar um ponto alto alongado, ó. O ponto alto alongado você tira uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aqui nós vamos fazer mais um ponto, então nós ficamos com um total de 3 pontos alto alongado aqui, ok? Agora a gente faz 1, 2, 3 correntinhas, faz aqui na base um picô e fecha aqui, né, com ponto baixo para formar o picô. Aí a gente faz uma correntinha antes, já vem para o próximo espaço e repete aqui, ó, um ponto alto alongado, o segundo e o terceiro. Faz 1, 2, 3 correntes aqui, ó, nessas 2 alcinhas aqui, ó, na base, a gente faz um ponto baixo que se forma um picô, e a gente faz sempre uma correntinha antes de caminhar para o próximo espaço. Então, ele tá ficando assim, ó, eu faço 3 pontos alto alongado, ó, tira 1, tira 2, tira 3, faço 3 correntes aqui, ó, na base, eu fecho com um picô, né, um ponto baixo, e antes de ir para o próximo espaço, eu faço uma corrente e já faço aqui, ó, mais 3 pontos alto alongado. 3 correntes, aqui na base a gente fecha o picô e faz uma correntinha antes de ir para o próximo espaço. Então, aqui, vamos caminhando, fazendo o ponto alto alongado por 3 vezes, 3 correntes, fecha aqui na base com o picô, faz uma correntinha e vem aqui, ó, para o último espaço e trabalha 3 pontos alto alongado, tira o ponto 3 vezes. Então, nós ficamos assim, pessoal, ó.
na parte redonda do trabalho, ficamos assim. Aqui agora a gente faz uma correntinha. E aqui, ó, a gente vai contar 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai fazer um ponto alto também alongado, ó. Uma corrente, a gente já laça aqui nossa linha na agulha e já vem pra cá, ó, pra gente fazer 3 pontos altos aqui alongado, ó. Certo? Faz 3 correntes aqui na base, faz um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto alto alongado, o segundo e o terceiro. 3 correntes e aqui a gente faz um picô, uma correntinha e já vem para o próximo espaço. Ok, pessoal? Então, a repetição do trabalho será essa, da maneira que eu acabei de explicar. Eu vou fazer o meu aqui mais um pouquinho e chegando lá na divisão, lá no cantinho, no final do pano de prata, eu volto para a gente fazer junto mais um pouco, ok? Então, pessoal, aqui eu fiz um pouco aqui mais do meu barrado, conforme eu expliquei no bloco anterior. Agora, vamos finalizar juntos aqui. Depois que eu fiz meus 3 últimos pontos alto alongado, eu vou fazer uma corrente, laço o fio, vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto baixo aqui de base, eu introduzo minha agulha e faço um ponto alto alongado que eu tiro 3 vezes. Faço aqui uma corrente e venho aqui para o espaço do próximo motivo e faço aqui 3 pontos alto alongado. Assim, ó, neste espaço aqui. Aí eu faço 3 correntes. Aqui no ponto de base eu fecho um picô. Antes de eu ir para o próximo espaço, eu faço uma correntinha e já coloco aqui, ó, 3 pontos alto alongado. 3 correntes aqui, ó, no ponto de base. Eu faço um picô, uma corrente, já venho para o próximo espaço. A sequência será esta, sempre os 3 pontos alto alongado, que a gente tira 3 vezes, 3 correntinhas aqui na base, eu fecho um picô, uma corrente. Essa correntinha, pessoal, é para dar mais folga aqui em cima na voltinha do bico, tá? Mas se você estiver fazendo e ver que não precisa colocar, pode deixar sem, tá? É mais uma opção aí para deixar o seu bico mais assentadinho, né? O acabamento do barrado. E aqui eu vou fazendo a correntinha, né? Para dar folga ali na voltinha. E mais 3 pontos alto alongado aqui. Três correntes, aqui eu fecho um picô, uma correntinha, aqui eu estou já no último espaço para colocarmos os 3 pontos alto alongado. Ó, tira uma, tira duas, tira 3, então ficou assim o meu trabalho. E aqui, pessoal, eu vou fazer apenas uma correntinha e a gente vai contar 1, 2, 3 no quarto aqui, ó, ponto baixo de base. Eu introduzo o fio, puxo, faço aqui, ó, outro ponto baixo, uma corrente e aqui a gente já pode cortar o fio, que nós já encerramos o barradinho de hoje. Certo, pessoal? Então, ele ficou assim, aqui depois você pega a ponta e passa com uma agulha entre aqui os pontos por trás do trabalho. E aqui ficou o nosso barradinho de hoje, ele ficou desta maneira. Eu vou passar o ferro nele para ele ficar mais assentadinho, porque o meu ponto ele é bem apertado, então ele fica todo enrugadinho. Então, pessoal, este é o trabalho de hoje que eu queria trazer para vocês.
Fiz com muito carinho, espero muito que vocês tenham gostado. Pessoal, se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer, aquele joinha. Compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, que é totalmente gratuito, você tem que ativar o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. Pessoal, nós estamos chegando aí quase nos 4.000 inscritos. Vamos ajudar o canal a crescer, compartilhando. E o YouTube também entende que os vídeos, né, o conteúdo que eu trago aqui para o canal, vocês gostam, porque, né, quanto mais vocês assistem, mais vocês divulgam, né, através do compartilhamento, mais o meu canal é divulgado aí pela plataforma do YouTube. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.